Prova 2018 EPICAR versão A. A questão 17 fala o seguinte, gente. Sejam A e B os valores das expressões numéricas a seguir. Então, ele te dá essa expressão A e te dá essa expressão B. E ele quer que você encontre o valor de A e B e relacione com as caixas, tá? Então, olha só, vamos começar pela expressão A, pelo seu numerador. Por quê? É multiplicação, e a multiplicação facilita muito a nossa vida. Por mais que aqui venha a ser, né, essa raiz, né, raiz quadrada de 6 mais raiz de 2, se você for reparar, o termo no segundo elemento é idêntico ao primeiro, porém com menos na frente. Então, quando você faz esse produto, você vai cair numa diferença de quadrados. E essa diferença de quadrados, a gente sabe que eu posso apresentar da seguinte forma. Quadrado do primeiro menos o quê? Quadrado do segundo. Tudo bem? 6 ao quadrado é 36. Menos, né? 2 raiz de 5 ao quadrado, isso aqui vai dar 20. Então, é 36 menos 20. Isso aqui vai dar raiz de 16, que vai dar 4. Então, esse numerador, esse cara aqui, ó, eu sei que ele é igual a 4. Beleza? Aí você, Rafael, mas olha só, em cima, beleza, entendi, é tranquilo, porque tem um vezes, dá para levar. Mas embaixo tem uma adição. Pô, como que eu faço isso? Calma lá. Olha o primeiro, olha quem está aqui dentro. Olha esse 7 mais 4 raiz de 3. Fechou? Você, pô, não tem nem como fazer um produto, né? Não, nesse caso aqui não tem como. Mas, se você for analisar, vê se eu não posso relacionar assim, ó, 7 mais 2 vezes 2, raiz de 3. Agora, vê se esse 7 aqui, ó, eu posso fazer assim. 4 mais 2 vezes 2, raiz de 3 mais 3. E lá, posso, né? Olha que interessante. Eu tenho um termo no meio que ele é 2 vezes a raiz desse e a raiz desse. Então, vem cá, vê se isso aqui não se parece com isso aqui, ó. 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Por quê? Como que eu faço esse cara? Isso aqui é o quadrado do primeiro, bateu, 4. 2 vezes o primeiro com o segundo também bateu. O quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado é 3. Maravilha lá. Então, 7 mais 4 raiz de 3, eu transformei no quê? No quadrado da soma. Então, o nosso 7 menos 4 raiz de 3 também vai ser, só que não soma, vai ser o quê? Diferença. Olha que maravilha. Então, agora esse termo aqui, ó, raiz de 7 mais 4 raiz de 3, ele vai ser o quê? Raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Todo mundo ao quadrado dentro da raiz eu vou cancelar. Isso vai dar 2 mais raiz de 3. Assim como nesse aqui, que é raiz de 7 menos 4 raiz de 3. Isso aqui é raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Olha lá que maravilha. Que vai dar 2 menos raiz de 3. Como eu estou somando as duas parcelas, 2 mais raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3, mais raiz de 3 cancela com menos raiz de 3, e isso vai dar 4. Então, o nosso A ficou 4 sobre 4, que deu 1. Tranquilo? Agora, olha o B. Vamos fazer aqui. Esse cara aqui dentro, eu posso transformar em quê? Em notação científica, né? Quantas casas decimais eu tenho à direita da vírgula? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse cara aqui pode ficar assim, ó. 1 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, vezes aqui 1 vezes 10 a menos 2 a menos 3, todo mundo sobre
Essa fração elevada ao expoente negativo, eu faço aqui, para transformar esse menos 1 em 1, eu vou inverter essa fração. Só que quando eu inverto a fração, eu tenho 4 sobre 1, que é 4. Então aqui vai ficar 4. Né? Sobre... Olha lá, de novo, 1 sobre 25 elevado a menos 1, vou inverter. Vai ficar 25. Vezes 1, né? 1 sobre 10 ao quadrado, aí você mantém, né? Isso fica 1 ao quadrado 1, 10 ao quadrado 100, ou você mantém assim, né? Ou você pode reescrever como 10 a menos 2, beleza? Mas vamos ver no que vai dar. Isso aqui é 1 sobre 100. Tá lá. Só que olha só, isso aqui embaixo fica 4 sobre 2.500. O pessoal que está em cima, vou fazer aqui embaixo, ó. Isso aqui é 10 a menos 10, vezes, menos com menos vai dar mais, vezes 10 a sexta, sobre... O que você também pode fazer é o seguinte, ou você multiplica, né? Ou você pode fazer assim, ó, você pode separar como 4 sobre 25 vezes 100, tá? Se você quiser, você pode simplificar, isso aqui vai dar 1 sobre 25 ao quadrado. Por que 25 ao quadrado? 4 por 4 vai dar 1, 100 por 4 vai dar 25, 25 vezes 25, 25 ao quadrado. Então, isso aqui ficou 1 sobre 25 ao quadrado. Vamos lá, estou multiplicando pela mesma base, então, repete a base e soma os expoentes. Se eu devo 6, desculpa, se eu devo 10 e pago 6, eu continuo devendo 4. Isso aqui, 1 sobre 25 ao quadrado é 625. Tudo bem? Então, o que você pode fazer aqui é o seguinte, né? Eu estou dividindo fração, como que eu faço isso? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá, isso aqui eu tenho 625 vezes 10 a menos 4. Você pode também falar que isso aqui é 0,0625. Isso aqui, gente, é um número racional. Por que racional? Porque eu posso colocar em forma de fração. Ou 625 sobre 10.000. Então, o A deu 1. 1 é natural, né, gente? E o B é um racional. Então, o A está dentro da caixa 1 e o B da caixa 2. Aonde nós temos isso? A em 1, ó, pode ser letra A? Não, por quê? A está em 2. Aqui, ó, letra D. A está em 1, B está em 2. Uma empresa de artigos de perfumaria oferece a seguinte modalidade na negociação de seus produtos. Qualquer pessoa que se cadastre como vendedor tem autonomia para estabelecer o preço de venda, tá? E recebe uma comissão sobre o lucro a seguir, ou seja, a comissão dela é feita sobre o lucro da venda. No mês de fevereiro, o vendedor recebeu uma caixa com vários frascos iguais de um perfume que era lançamento para o Dia das Mães e teve 2 semanas de prazo para efetuar as vendas e esgotar o estoque que estava sob sua responsabilidade. Vamos lá. Ao final da primeira semana, verificou que restava apenas 1/4 do estoque que recebera, sendo que assim, né, ao final da primeira semana, ele já havia apurado, né, 39,40 avos do valor que a empresa investira na fabricação destes perfumes. Então, olha só, a venda de todo o estoque foi feita em 2 semanas, beleza? Então, eu vou chamar, né, de uma venda total que aconteceu nas 2 semanas. Essa venda total eu vou chamar de V, né, esse valor, V. Ó, venda
chamar de divisão, beleza? Se ao final da primeira semana ele verificou que restava 1/4, quer dizer o quê? Que na primeira semana ele conseguiu 3/4 de V. E ele fala além, por quê? Aqui, ó. Sendo que assim ele já havia apurado 39,40 avos que a empresa investiu, né, ou teve de custo. Então, olha só, eu tenho essa relação, né, aqui no parema, e eu posso relacionar a venda com o custo. Então, olha só, eu posso falar que o custo ele é 3V sobre 40. Então, gente, aqui, ó, essa relação, né, de venda com custo. Eu posso falar que o nosso custo C, ele equivale ao quê? 3V vezes 40 sobre 4 vezes 39. Tá? E dá para simplificar. Nosso custo, por exemplo, aqui, ó, você corta 4 e 40, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 10. Esse carinha com esse aqui vai dar 1 e aqui dá 13. Então, o nosso custo, ele é o quê? Ele equivale a 10V sobre 13. Beleza? Existe uma equaçãozinha muito fundamental falando o seguinte, olha, venda é custo mais lucro. Como nos interessa o lucro, eu posso falar que o lucro é venda menos o custo, não posso? Só que vem cá, eu não sei quem é custo em função de venda? Então, lucro é V menos 10V sobre 13, tudo bem? Isso aqui vai dar 13V menos 10V sobre 13. Isso é 3V sobre 13. Então, o nosso lucro, ele equivale a 13 avos da venda. Tudo bem? Ele falou o seguinte, olha, aqui, ó, na semana seguinte ele vendeu o restante dos frascos, conservando o mesmo preço de venda. Até aí, beleza. Sabe-se que o vendedor recebe uma comissão de 45% sobre o lucro que obtiver, ou seja, ó, lucro, venda. Então, a comissão dele é o quê? É igual a 45% do lucro. Fechou? Então, a comissão é o quê? 45%, né? 45 sobre 100. O nosso do vira vezes. O nosso L é o quê? 3 sobre 13 da venda. Só que, ó, no lugar de V, quem vai entrar? Aqui, ó. Neste caso, cada R$100 que esse vendedor receber com suas vendas, então, venda foi de 100. Olha que maravilha. 100, cancelar com 100, eu vou ter o quê? 45 vezes 3 é 135, e aqui sobre 13. Se eu for tentar calcular quanto vai dar isso aqui, vamos fazer aqui em cima, ó, 135 sobre 13, beleza? Eu sei que aqui é 10, 10 vezes 13, 130, para 135, 5. Aqui vai entrar uma vírgula e aqui vai entrar um zerinho. 50 por 13, qual o mais próximo? 39, né? Então aqui é 3. Ou seja, vou parar. A minha comissão está na faixa de R$10,30. Vamos lá. Aqui, ó, com sua venda dará direito a uma comissão cujo valor em reais está entre, vamos lá, 8 a 10? Não, né? Está acima de 10. B, 10 a 12? Sim, então letra B. Questão 19. Uma prestadora de serviços combina um prazo de 9 dias utilizando 12 máquinas para efetuar um certo trabalho. Ao final do quarto dia, 4 máquinas, né, 4 das 12 máquinas estragam.
não sendo substituídas e não havendo interrupção do trabalho. Então, elas vão sair de serviço, mas ainda assim o serviço vai continuar. As máquinas levam 3 dias para serem consertadas, retornando ao trabalho no dia seguinte. Para que seja cumprido o prazo combinado no início, ou seja, 9 dias, né? Não vai ter atraso na obra, a prestadora coloca, além das 12 máquinas, mais X máquinas iguais às primeiras. É correto afirmar que X é um número igual a... Olha só, vamos lá. Eu sei o seguinte, 4 máquinas estragaram, né? E elas levam 3 dias para serem o quê? Consertadas. Então, eu posso montar uma regra de 3, que eu vou relacionar máquinas e dias. Bem, eu sei que 4 máquinas ficaram paradas 3 dias. Bem, sendo que, como não tem atraso na minha obra, olha só, vamos lá, ao final do 4º dia, então até o 4º dia, as 12 atuaram juntos. Depois, no 5º dia, 4 saíram de serviço e só retornam o quê? Daqui a 3 dias. Então, a minha obra não para, ela continua. Então, as outras 4 máquinas só voltam ao serviço quando? No dia 7, certo? Então, eu só tenho o 8º dia e o 9º dia, no caso, para finalizar a minha obra. Então, o número de máquinas que vão entrar também estão relacionadas com as máquinas que saíram. Ou seja, X máquinas em 2 dias. Como eu sei que a relação entre elas, né, máquina e dias é inversamente, eu sei então 4 está para X, assim como 3, melhor, perdão aqui, inversamente, né? Assim como 2 está para 3. Posso cancelar esse 2 com esse 4, aqui é 2, então 2 sobre X é 1 sobre 3. Eu sei que o nosso X é 6. Então, eu vou adicionar 6 máquinas a mais no gabarito, letra D. Vamos lá, gente. Questão 20. Considere a equação 1 na incógnita x e a equação 2 na incógnita y. Então, essa aqui é a nossa equação 1 e essa é a equação 2. O valor de x da equação 1 é substituído na equação 2. Se a equação 2, após esta substituição, possui conjunto de solução distinto do conjunto vazio, ou seja, essa solução, no caso, a solução da equação 2, né, possui conjunto de solução distinto do vazio. A equação 2 é uma equação do segundo grau, perfeito? Aqui, ó, y ao quadrado. E o que determina o número de soluções de uma equação do segundo grau é o nosso delta, lembra? O delta ele tem 3 possibilidades. Se o delta é menor que zero, não tem raiz real. Se o delta é igual a zero, eu tenho 2 raízes reais, só que iguais. Se o delta é maior do que zero, eu tenho 2 raízes reais e distintas. Então, nesse caso aqui, ó, né, como o conjunto de solução é distinto do conjunto vazio, então o delta daqui ele é maior ou igual que zero. Ah, Rafael, mas por que maior ou igual que zero? Porque se ele for igual a zero, eu tenho 2 raízes reais iguais. Se ele for maior do que zero, eu tenho 2 raízes reais e distintas. Fechou? Então, olha só, vamos resolver a equação 1, porque a solução daqui eu vou substituir aqui, beleza? Só que repara a equação 1, eu tenho frações, né? Aqui o denominador é m menos n e aqui é m mais n. E ele iguala a 2nx sobre m ao quadrado menos n ao quadrado. Isso aqui, gente, nós já sabemos que é uma diferença de quadrados, né? Essa diferença de quadrados aqui, eu posso transformar em produto da soma pela diferença, que por coincidência, né, acaba sendo o MMC dessa operação aqui. Então, nós já sabemos que o MMC daqui vai ser m mais n vezes m menos n. Fechou? Então, olha só. Reorganizando essa equação, eu vou ter x vezes m mais n, tá? Menos 5m vezes
m menos n igual a 2nx. Pronto, agora todo mundo aqui tem o mesmo denominador, tranquilo? E aí eu posso tirar, né? Porque o denominador de todos agora é m ao quadrado menos n ao quadrado, tranquilo? Vou resolver essa equação em x. Isso aqui, gente, acaba sendo xm mais xn menos 5m ao quadrado, tudo bem? Mais 5mn igual a 2nx. Opa, desculpa. Tranquilo? Como a nossa equação está em x, eu vou jogar todo mundo que é x para cá. Então, isso aqui vai ser o quê? xm mais xn menos 2nx. Quem não tem x, vai lá para fora. Isso vai ser 5m2 menos 5mn. Tudo bem? Olha lá. xn menos 2xn, isso aqui é xm menos xn. Tudo bem? Concorda que eu posso pôr o m em evidência aqui? Ó, m vezes 5m, ou melhor, não vou colocar só um m não, vou colocar o 5m. Bem? Então aqui, ó, colocando 5m, vou ter o quê? m menos n. Tranquilo? Agora a questão praticamente morreu, por quê? Se você coloca x em evidência, você vai ter x vezes m menos n igual a 5m, m menos n, tranquilo? Com esse fator, né, m menos n, ele vai vir para cá dividindo, eu já posso fazer o quê? Posso cancelar. Então, o nosso x, né, a solução da primeira equação, x é igual a 5m. Bem? E, como ele fala que a solução da primeira eu vou encaixar na segunda, então, na segunda equação, eu vou ter o quê? 2y ao quadrado mais, no lugar de x, quem vai entrar? 5m. 5my mais 8 é igual a zero. E agora eu tenho que estudar meu delta, né? Lembrando que delta, gente, é sempre b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso aqui, ó, o nosso b é quem acompanha o y, né? Então, vai ser 5m ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, o c é 8, tudo bem? O nosso delta vai ser 25m ao quadrado. Aqui agora, ó, 4 e 2, 8. 8 com 8, 64. Então, menos 64. E eu sei que o nosso delta tem que ser o quê? Maior ou igual que zero. Tranquilo? Então, 25m ao quadrado é maior ou igual que 64, beleza? O nosso m ao quadrado é maior ou igual que 64 sobre, desculpa, gente, 64 aqui, ó, sobre 25. Isso aqui me dá que o m, ele é maior ou igual que 8 quintos, ou m é menor ou igual que menos 8 quintos. Beleza? Vamos ver aqui. Letra A, m pertence aos reais, tal que m é menor ou igual que menos 8 quintos, ou m é maior ou igual que 8 quintos? Sim, né? Olha lá. Foi o que nós encontramos. Perfeito. De primeira. Beleza, gente? Gabarito, letra A. Aqui, ó, questão 21. Ao fatorar e efetuar as simplificações nessa fração, considerando sua devida existência, né, obtém-se. Aí você, caramba, Rafael, está muito confuso isso aqui. Só que olha só, se ele fala em simplificar essa fração, aqui de início eu não tenho nem produto em cima nem embaixo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar em evidência elementos aqui, né, de tal modo que eu possa agrupar todo mundo, transformar em um produto só, tanto no numerador quanto no denominador, para começar a simplificar, beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar b quadrado aqui, tá? Eu vou colocar o AC em evidência aqui e vou colocar b em evidência, tá bom? Então,
Então, olha só, se eu coloco o b quadrado aqui, repara só, esse carinha com b quadrado em evidência, vai ficar o quê? Vai ficar c menos a, não vai? Foi? Se eu coloco AC em evidência aqui, ó, como é que fica isso? Se eu tiro AC de AC quadrado, fica C. Se eu tiro AC de menos A quadrado C, fica menos A. Opa, tá começando a clarear, né? Ó, o B quadrado eu fiz com esse, o AC com esse, e eu vou colocar o quê? Eu vou colocar B em evidência aqui, ó. Tá? Quando eu faço isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter C quadrado menos A quadrado. Ah, Rafael, está muito diferente. Não, calma. De novo, ó. Isso aqui é uma diferença de quadrados. Então, esse carinha aqui, eu sei que ele vai virar o quê? Ele vai virar C menos A vezes C mais A. Fechou? Aqui agora, olha só. Olha esse cara aqui, tá? E olha esse carinha aqui. Ele não parece com nada, não? Vem cá, se eu coloco C em evidência aqui e eu coloco A em evidência aqui, né? Ou melhor, se eu coloco menos A até em evidência. Então vamos lá, aqui eu vou colocar o C em evidência. Vai ficar C vezes A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Fechou? Aqui, ó, só para vocês verem melhor. Aqui é menos A ao cubo menos 2A quadrado B menos AB quadrado. Se eu colocar menos A em evidência, como que vai ficar? Vai ficar A quadrado mais 2AB mais B quadrado. E ia lá, consegui, né, gente? Então, olha só, nesse cara aqui em cima, como que vai ficar? Vamos lá. Só para separar aqui, tá? Aqui, esse cara vai ser B quadrado vezes C menos A mais AC vezes C menos A, né? Mais B vezes C menos A vezes C mais A. Tudo bem, gente? Tudo sobre o que? Esse pessoalzinho aqui. Só que olha só, esse cara, A quadrado mais 2AB mais B quadrado, eu não sei que ele é A mais B ao quadrado. E esse elemento tanto aparece aqui como nesse. Então, esse cara está comum aqui, não tá? Vê se eu posso fazer assim, ó. A mais B quadrado vezes C menos A. Olha lá que maravilha. Como aqui em cima eu também tenho C menos A, C menos A, C menos A, então eu vou colocar em evidência em cima C menos A. Então, C menos A vezes, quem que vai sobrar aqui, ó? Vai sobrar B quadrado mais AC, tá? Aqui, mais B vezes quem? Não vai sobrar B vezes C mais A? Vê se eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser BC mais AB, e aqui em cima eu vou fechar, e embaixo eu tenho o que? A mais B quadrado vezes C menos A. Tudo bem? Como tudo agora é um produto, eu vou cancelar esse cara com esse, vai sobrar esse elemento e esse. Mas será que eu não posso mexer em nada aqui não para me ajudar? Olha só, aqui eu tenho B quadrado mais AC mais BC mais AB. Se eu coloco C em evidência aqui, vai ficar A mais B, não vai? Se eu coloco B em evidência, também vai ter o quê? A mais B, não vai? Então, olha só, vamos lá. Se eu colocar C em evidência, eu vou ter A mais B, tudo bem? Se eu coloco B em evidência, eu vou ter o quê? B mais A, ou como B mais A e A mais B dá o mesmo resultado, então aqui eu vou colocar da forma A mais B. Todo mundo sobre A mais B ao quadrado. Tranquilo? Como agora eu tenho A mais B nesse e nesse,
eu também vou colocar A mais B em evidência. Então, isso vai dar A mais B, tudo bem? Vezes C mais B ou B mais C, tanto faz, tá, gente? Sobre A mais B ao quadrado. Foi? Posso cancelar esse carinha com esse 2, então vai sobrar quem? Vai sobrar B mais C sobre A mais B. Então, essa aqui é a nossa simplificação. Será que tem isso aqui? Vamos ver. Letra A, B mais C sobre C menos A? Não. Letra B, B mais C sobre A mais B? Tem. Então, gabarito, letra B. Questão 22, vamos lá. Até a primeira quinzena do mês de março de 2017, o combustível comercializado nos postos do nosso país era uma mistura de 1 parte de etanol para 3 partes de gasolina. Considere esse combustível e um outro que apresenta a mistura de 4 partes de etanol para 9 partes de gasolina. Juntando-se volumes iguais, ó, isso aqui é muito importante, dos dois combustíveis, a nova relação de etanol para gasolina nesta ordem é... Então, faz o seguinte, imagina que você tem 2 galões de mesmo volume, tá? Só que no galão A você tem o primeiro combustível e no galão B você tem o segundo combustível, beleza? Olha só, no galão A eu tenho o quê? Eu tenho, se é uma parte de etanol, eu tenho o volume V sobre 4 de etanol, tá? Ó, isso aqui é o nosso etanol. E eu tenho 3/4 de V de gasolina. Aí você, da onde que ele está tirando 3/4? Pensa em partes, né? De gasolina eu tenho 3 partes, de etanol eu tenho 1 parte. Então, esse combustível eu tenho 4 pedaços, 4 partes. Como o etanol é 1, então ele é 1/4. E o que resta é gasolina, né? 3 partes ou 3/4. Fechou? O B, eu tenho o quê? Eu tenho 4 partes e 9. Ao todo eu tenho 9 partes. Desculpa, 4 e 9. Ao todo eu tenho 13 partes. Não é isso? Então aqui, ó, o nosso V, ele é o quê? Ele é 4, né? 4 de 13 de etanol. E gasolina, ele é 9,13V do volume, no caso, né? Fechou? Então, olha só, juntando-se volumes iguais dos dois combustíveis, então é como se eu girasse, né, um novo tanque C, aonde o tanque C, ele é igual a A mais B, beleza? Então, de gasolina e etanol aqui, ó, eu vou ter o quê? V sobre 4, no caso, etanol, né? Mais 4V sobre 13. Isso aqui, gente, é etanol, tá? Vamos chamar de ET. E gasolina, eu vou ter o quê? 3/4 de V mais 9V sobre 13. Beleza? Isso aqui é a nossa gasolina. Tranquilo? Então, olha só, de etanol aqui, eu vou ter como resultado essa soma e gasolina essa soma. Como eu estou somando frações com denominadores diferentes, eu faço o MMC, beleza? Como 4 e 13 são primos entre si, o MMC acaba sendo o produto deles, né? Então, se eu tenho 4, aqui vai dar 13, se aqui é 13, aqui é 4. Se aqui é 4, aqui é 13, se aqui é 13, aqui é 4. Fechou? Então, na mistura, né, no tanque C de gasolina, eu vou ter o quê? Ó, de gasolina, eu vou ter o quê? 13 vezes 3 é 39. Então, 39V mais 36V sobre 4 vezes 13, 52. Isso aqui acaba me dando o quê? 72, né? Desculpa, gente, 72 não, perdão. Isso aqui é 75V sobre 52, tudo bem?
Isso aqui é o que eu tenho de gasolina. E de etanol, eu vou ter o quê? 13V mais 16V sobre 52. Isso vai me dar quanto? 13 com 16. Isso aqui é 29V sobre 52. Tudo bem? Ele quer o quê? A nova relação de etanol para gasolina, então ele quer o quê? Etanol para gasolina. Então, etanol é isso aqui, para, né, divisão gasolina. Como que eu faço? Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Ó. Olha lá, cortou 5,2 com 5,2, V com V, isso é 29 sobre 7,5. Letra C. 23, ele fala o seguinte: o gráfico a seguir é de uma função polinomial do primeiro grau. Opa! Então, se é uma função polinomial do primeiro grau, é da forma y, ax mais b. Lembrando que esse a, né, é o nosso coeficiente angular, tá? E o b é o nosso coeficiente, o quê? Linear. Fechou? E descreve a velocidade v de um móvel em função do tempo t. Assim, no instante t 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora. Vamos ver se bate. Então, t 10 horas vai ter uma velocidade 55 km por hora. Tudo bem? Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo t e a semi-reta que representa a velocidade em função do tempo. Desta forma, a área achurada no gráfico fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel no instante de 6 a 10 horas. É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetros no instante entre 3 e 9 horas é de... Olha só, vamos lá. Eu preciso encontrar a velocidade, né? Vamos falar assim, em V3 e V9. Tudo bem? Só que para fazer isso aqui, eu tenho que encontrar essa função, tá? A nossa função aqui, eu vou chamar de VT, né? Porque a velocidade está em função do tempo, né? Nesse caso, o tempo está em hora. Como é do primeiro grau, vai ser da forma AT mais B. Só que nós vimos que o nosso B, ele é o coeficiente angular, não é? E nós sabemos que o coeficiente angular, ele aparece quando a reta, né, corta o eixo Y, nesse caso o eixo V. E aqui a reta corta o V aonde? Em 50. Então, o nosso B bate 50. Tranquilo? E aquele Azinho é o nosso coeficiente angular, né? É a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas. Se eu prolongo essa reta aqui, ó, que é a reta que representa, né, a nossa função, para deixar um pouquinho melhor, ó, ela corta, ela vai acabar encontrando o nosso eixo T, tudo bem? Como esse segmento aqui é paralelo a esse ângulo aqui, ó, é correspondente com esse, tudo bem? Então, a tangente desse cara é o que? É o cateto oposto a ele sobre o cateto adjacente. O oposto a ele eu tenho, né? Que é essa diferença. 55 e 50, aqui é 5, tudo bem? Esse carinha eu tenho, que é 10. Então, a tangente de alfa aqui, ó, vai ser 5 sobre 10, isso vai dar meio. Fechou? Então, a nossa função VT, ela é o quê? Ela é T sobre 2 mais 50. Tendo a nossa função, eu encontro quem, gente? V de 3 e V de 9. Se eu for calcular V de 3, eu vou ter 3 sobre 2
mais 50, né? Fazendo isso aqui, eu vou ter 3 mais 100 sobre 2. Isso aqui vai me dar quanto? 103 sobre 2, se você quiser dividir, isso vai dar 51,5, né? 51,5. Se você faz V de 9, eu vou ter 9 sobre 2 mais 50, tudo bem? Aqui eu tenho um umzinho embaixo, né? Você pode fazer o MMC ou multiplique e soma. 2 vezes 50, 100. 100 com 9, 109. Então, isso aqui é 109 sobre 2, que vai dar quanto? Vai dar 54,5, 54,5. Então, pronto. Encontrei V de 3 e encontrei V de 9. Então, aqui, ó, se eu for marcar o V de 3 e V de 9, como que ficaria? Ficaria aqui assim, vamos colocar aqui o nosso 3, né? E aqui o nosso 9. Então, o V de 3 é a imagem, né? Então, encontrou a reta aqui, ó, nosso V de 3 bate aqui, que nesse caso é 51,5, tá? E o nosso V de 9 está aqui, ó. Ó. Vamos lá. Bateu aqui, que se eu for marcar, é 54,5. E ele fala no texto que a distância que o cara andou, né, que o carro andou, é a área, no caso desse trapézio, tudo bem? E a área do trapézio é o quê? Base menor mais base maior vezes altura sobre 2. Então vamos lá. A área desse trapézio não corresponde ao que ele andou? Vamos voltar em física? O que ele andou a gente chama de S, né? Delta S. Então o delta S dele vai ser o quê? Vai ser essa base menor corresponde a isso aqui, a essa alturinha, né? Que é 51,5, mais a base maior, que corresponde a essa altura maior, que é 54,5, vezes a alturinha é isso aqui, tudo bem? Só que isso aqui mede quanto? 9 menos 3, 6, vezes 6 sobre 2. Então, o nosso ΔS vai ser o quê? 51,5 mais 54,5. Isso aqui acaba sendo o quê? 106 vezes 6 sobre 2. Tudo bem? Se eu for dividir esse cara por esse, isso aqui vai ser 53. Então, 53 vezes 6, o nosso ΔS, vamos ver quanto vai dar? Ó, 53 vezes 6, 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 5, 30. Com 1, 31. Isso aqui vai ser 318, nesse caso, km. Tem isso aqui? Tem, ó, letra A. Tá? Então, gente, vamos lá. Questão 24. Ela fala o seguinte: Carlos, Paulo e José resolveram fazer um lanche na praça de alimentação de um shopping center. Ao observar um cardápio disponível, perceberam que teriam que pedir o que era denominado de combo, tá? Ou seja, um combinado de vários itens por um preço já especificado. Assim, os combos solicitados foram: combo 1, 2 hambúrgueres, um suco e uma sobremesa, sai a R$15. Combo 2, 4 hambúrgueres e 3 sucos, sai a R$24. E combo 3, 5 sucos e 3 sobremesas, sai a R$35. O valor individual dos hambúrgueres é o mesmo, bem como o valor individual dos sucos e o valor individual das sobremesas, não importando qual combo foi escolhido. O quadro a seguir mostra a quantidade que cada um dos itens, dos combos que Carlos, Paulo e José consumiram. Então, tá aqui, ó, Carlos, Paulo e José. O Carlos, ele consumiu o quê? 2 hambúrgueres, 4 sucos e 2 sobremesas. Paulo, 3 hambúrgueres, 3 sucos e nenhuma sobremesa. José, 1 hambúrguer, 2 sucos e 2 sobremesas. Beleza? Se Carlos, Paulo e José se organizaram para descobrir o valor individual de cada item
que pagaram individualmente apenas pelo que cada um consumiu, então é correto afirmar que. Vamos lá, né? Eu não sei quanto que custa um hambúrguer, um suco e uma sobremesa, tá? Isso está cheirando, né, uma questão de sistema linear. Então vamos lá. Eu vou falar o seguinte, olha, o preço de um hambúrguer eu vou chamar de X, de um suco eu vou chamar de Y e de uma sobremesa eu vou chamar de Z. Tudo bem? Então vamos lá, vamos equacionar isso aqui. Olha só, eu sei que 2x mais 1y mais 1z dá 15 reais, tá? Agora, eu sei que 4x mais 3y, isso me dá 24 reais, e eu sei que 5y mais 3z, isso vai me dar 35 reais. Então, isso aqui, ó, é um sistema linear, tá bom? Vai ter solução, né? Porque nós temos 3 incógnitas e 3 equações. Então, olha só. Tem um pulo do gato aqui, tá? O que você vai fazer? Tá vendo essa primeira equação aqui, ó? Se você multiplicar a primeira equação por menos 2, você vai ter o quê? Menos 4x, menos 2y, menos 2z, menos 30. Tudo bem? Olha a segunda. Você vai ter 4x, 3y igual a 24. Olha só. Concorda que se eu somar as duas equações, o x vai sumir? Por quê? Menos 4x com 4x dá 0x, né? Ele vai sumir. Aqui, 3y com menos 2y, eu vou ter quanto? Y. Tudo bem? Menos 2z, devo 30, pago 24, devo 6. Ah, Rafael, mas não adiantou muita coisa. Adiantou. Por quê? Você agora pode falar que o seu y, ele é igual a 2z menos 6. Tudo bem? Como eu tenho y, eu vou jogar na terceira equação. Porque ele fala que 5y mais 3z vai dar 35. Tá? No lugar de y, quem vai entrar? 2z menos 6. Se você multiplicar, você vai ter o quê? 5 vezes 2z, 10z. 5 vezes menos 6, isso vai ser menos 30. Mais 3z igual a 35. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Isola a letra de um lado, número do outro. 10z com 3z, isso dá 13z. Vai ser 35. O menos 30 trocou de lado, ficou mais 30. 35 com 30, isso é 65. Então, o nosso 13z vai dar 65. Nós temos que z é 5. Fechou? Então, pronto. Quem é z? É sobremesa. Então, eu sei que uma sobremesa custa 5 reais. Se eu encontro z, eu encontro y e, consequentemente, eu encontro quem? X. Se meu z é 5, eu sei que y é 2z menos 6. 2z é 10. 10 menos 6, 4. Então, y é 4. Se eu tenho z, tenho y, tenho x. Por quê? Vamos lá. E aí você pode tanto pegar a primeira, né, ou a segunda. Vamos pegar a primeira, que está mais enxuta. Ele fala o seguinte, olha, 2x mais y. Y é 4. Mais z, que é 5, tudo igual a 15. Você vai ter que 2x vai ser o quê? 2x é igual a 15 menos 9. 15 menos 9, isso aqui vai dar 6. Se 2x é 6, o nosso x é quanto? X é 3. Então, olha só. Eu sei quanto que custa um hambúrguer, 3 reais. Eu sei que um suco custa, cadê o nosso y? 4 reais, tá? E a sobremesa custa 5 reais. Fechou? Então, olha só, vamos lá. Vamos descobrir agora quanto cada um, né, pagou no lanche. O Carlos, se ele comprou 2 hambúrgueres, ele pagou o quê?
só de hambúrguer? Ele pagou 2x, no caso, ou R$6. Suco, ele comprou quantos? 4. Então, ele pagou R$16. E na sobremesa, ele pagou R$10. Então, o Carlos, ao todo, ele pagou 6 mais 16 mais 10. Só que olha só, 6 e 10 dá 16. 16 com 16 dá 32. Então, o Carlos teve um custo de R$32, tá? Paulo comprou 3 hambúrgueres, então ele pagou R$9. 3 sucos, R$12. Nenhuma sobremesa, beleza. Então, o Paulo teve de custo R$21, tranquilo? E o José, ele comprou um hambúrguer, R$3, 2 sucos, R$8 e 2 sobremesas, no caso, sobremesa é 5, então isso aqui deu 10. Então, o José teve um custo, né, de o quê? 3 com 8, 11. 11 com 10, 21. Opa! Olha lá, Carlos teve um custo de R$32, Paulo, 21, José, 21. Então, sem ler as opções, né, que nós vamos ver em seguida, eu já posso falar que Paulo e José tiveram o quê? O mesmo custo. Tranquilo? Então, olha só, vamos ver aqui. Então, é correto afirmar que Carlos pagou, rapidinho, aqui, Carlos pagou R$9 a mais que Paulo. Então, ó, Carlos foi 32, Paulo foi 21. 32, né, ou melhor, a diferença de 32 e 21 é 9? Não, é 11. A diferença entre o que Carlos e José pagaram foi de R$3? Com certeza não. Carlos pagou 32, José pagou 21, a diferença é de 11. Paulo e José pagaram o mesmo valor? Opa, de fato, né? Por quê? Paulo pagou 21, José pagou 21. Então, gente, nosso gabarito é letra C. 26. De acordo com o senso comum, parece que a juventude tem gosto por aventuras radicais. Os alunos do CEPCAR não fogem dessa condição. Durante as últimas férias, um grupo desses alunos se reuniu para ir a São Paulo com o objetivo de saltar de bungee jump da Ponte Otávio Frias de Oliveira, ou geralmente chamado de Ponte Estaiada. Em uma publicação na rede social de um desses saltos, eles, querendo impressionar, colocaram algumas medidas fictícias da aproximação do saltador em relação ao Sol. Considere que a trajetória que o saltador descreve possa ser modelada por uma função polinomial do segundo grau, da forma f de x a x² mais bx mais c, cujo eixo das abscissas coincida com a reta da Avenida Nações Unidas e o eixo das ordenadas contenha o ponto mais próximo da avenida, indicados na figura. Considere também as medidas informadas. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó. Tem um saltador, né? Ó, ele falou que o eixo das abscissas, né, o x coincida com a Avenida das Nações Unidas, né? E o nosso y com isso aqui, ó. Fechou? Então, vamos lá. O que a gente pode usar daqui? A gente sabe que isso aqui é um modelo de uma equação do segundo grau da forma ax2 bx mais c. Beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o eixo y aqui não, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Então, o nosso y está aqui. Beleza? Porque isso vai me ajudar em muito. Vou explicar bem daqui a pouco. O coeficiente de x² da função com as características sugeridas é igual a... Então, olha só. Isso aqui, né? Nós já sabemos que é uma função, tá? Isso aqui é uma parábola, beleza? Então, vem cá. Esse ponto aqui, ó, ele não representa o nosso vértice, não é isso? Esse carinha aqui é o nosso vértice. E aqui, ó, o nosso vértice tem quais coordenadas? Né? Se aqui é o y e aqui é o x,
Esse ponto aqui, ó, é o nosso ponto que de abscissa 0 e ordenada 4. Beleza? Só que no vértice eu tenho xv e tenho yv. Tudo bem? Olha só, além disso, eu posso falar o seguinte: aonde a parábola corta o eixo das ordenadas é onde bate o meu C. Então, nesse caso, o meu C, eu sei que bate em 4, né? C é igual a 4. Só que olha só, o nosso x do vértice não é menos b sobre 2a? Nesse caso, ele não é zero? Então, menos b sobre 2a vai ser igual a zero. Como o nosso a ele é diferente de zero, né? Até mesmo porque ele tem que ser. Porque se ele fosse igual a zero, esse termo aqui seria nulo e isso aqui não seria uma função do segundo grau, seria do primeiro grau. Então, beleza. Opa, perdão aqui. Então, eu sei que o nosso b vai ser zero. Reescrevendo a nossa função, né? A nossa equação, eu vou ter ax² mais c, ou no caso, mais 4. Aí você, pô, Rafael, como que eu encontro agora o meu a? Que na verdade é o que ele quer. Faz o seguinte, olha para cá. Se aqui eu estou falando que é a nossa origem, né? É o nosso 0, 0. Não, vamos só descer aqui para ficar melhor. Aqui é o nosso 0, 0, certo? Se esse pedacinho mede 39, aqui é como se o nosso x fosse o quê? Menos 39, certo? E ele vai ter uma imagem, né? Ele vai ter um y batendo aqui, ó. Só que essa alturinha também coincide com essa alturinha aqui, com esse valor de y. E esse valor de y, ele fala que é 30. Então, lembrando que sempre em função, todo x ele vai me dar um y. Então, nesse caso, o x menos 39, né? Ele vai me dar um y, certo? Que é igual a 30. Mas como que eu encontro isso? Se a gente pega a função como sendo uma máquina, né? Eu jogo um elemento x aqui dentro e a máquina faz o quê? Multiplica por a, eleva x ao quadrado e soma 4. Nesse caso, o nosso f de menos 39, ele é o quê? Ele a, né? Multiplica por a, menos 39 ao quadrado, mais 4, certo? Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a 30, tudo bem? Então, eu já sei que esse cara negativo ao quadrado fica positivo. Então, isso aqui vai ser 39 ao quadrado vezes a. 30 mais 4 vem para cá, fica menos 4. 30 menos 4 dá 26. Então, o nosso a, eu não vou efetuar essa conta. Aguenta aí, o nosso a vai ser o quê? 26 sobre 39, não está ao quadrado? É a mesma coisa que 39 vezes 39. Por quê? Se eu faço essa multiplicação aqui, 39 vezes 39, depois eu vou ter que simplificar com esse cara. Então, eu vou manter só como 39 vezes 39. Por quê? 26, ele é 2 vezes 13. E esse 39 e esse tem fator o quê? 13. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é 3 vezes 13 vezes 39. Ó, vou simplificar esse com esse. Olha lá que maravilha. Em cima fica 2, embaixo fica quem? 3 vezes 39. E 39 vezes 3 vai dar quanto? 3 vezes 9, 27. Só vem 2. 3 vezes 3, 11. Desculpa, gente. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Já fiz direto. É a pressa. Então, 2 sobre 117. Como ele quer o nosso A, né, o nosso coeficiente, vamos ver aqui. É a letra A? Não. É a letra B? É a letra B. 7. Numa doceria, comprei 2 tipos de doce. Do primeiro tipo, 6 unidades de determinado valor unitário, que eu não sei, tá?
mas vou falar que custa X reais. O segundo tipo, cujo valor unitário é 3 reais mais caro. Então, no primeiro era X, nesse caso aqui, X mais 3, tá? Porque o primeiro, comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro. O valor unitário do primeiro é X. 2 vezes X, 2X. Então, a quantidade do segundo é 2X. Entreguei 6 notas de 50 reais para pagar tal compra e recebi 30 reais de troco. Mas espera aí. Se eu entreguei 6 notas de 50, isso dá 300 reais. Bem, de 300 reais, voltaram 30 reais. Ou seja, o meu custo foi de 270 reais. Beleza? Mas como que eu vou calcular esse custo? É simples, né? É só eu multiplicar a quantidade de doces do tipo 1 com o seu valor unitário e a mesma coisa do tipo 2. O tipo 1, eu tenho o quê? Foram 6 unidades com o valor unitário de X. Então, isso aqui é 6X. O tipo 2 é o quê? A quantidade 2x e o valor unitário é x mais 3. Então, 2x vezes x mais 3, isso aqui ó, vai ser 2x² mais 6x. Beleza? Então, eu sei que o tipo 1 mais o tipo 2, 2x² mais 6x mais 6x é 270. Tudo bem? Isso aqui é 2x² mais 12x menos 270 igual a zero. Posso simplificar todo mundo por 2. Vou ter x² mais 6x menos 270. Então, olha só, caí numa equação do segundo grau, tá? Aonde a soma das raízes vai dar menos 6, né? Porque a soma das raízes é menos 6. Como que eu faço isso? Menos b, o nosso b é 6, menos b é menos 6, sobre o a que é 1, menos 6. O produto é c sobre a. Nesse caso, menos 270 sobre a, que é 1, menos 270. Olha só, vamos lá. Dois números cuja soma dá menos 6 e produto menos 270. Opa, desculpa, gente. Aqui, ó, é 270. E aqui, eu repeti, perdão, aqui é 135. Aí, vamos lá, consertando. Menos 135. Agora foi. Então, a soma é menos 6 e o produto é menos 135. Eu vou ter um x1 e um x2, aonde? Olha só, se o meu produto é negativo, então uma das raízes é negativa, certo? E a soma é negativa, ou seja, se eu estou somando dois números e o resultado é negativo, é sinal que é como se eu estivesse devendo, né, uma quantidade maior, certo? Então, fazendo a nossa conta, né, eu vou encontrar que uma delas é menos 15 e a outra é 9. Vamos ver se bate? 9 mais menos 15, menos 6. 9 vezes menos 15, menos 135. Tranquilo? Como o nosso x é valor, né, ele não pode ser igual a menos 15. Logo, a única solução é x igual a 9. Então, vamos lá. Dois tipos de doce que comprei. Gastei com o mais caro em reais, um total de... Vamos lá. O tipo 1 foi o quê? O tipo 1 é 6 vezes x. Isso aqui vai ser 6 vezes 9, 54. Beleza? O tipo 2 é 2x² mais 6x. Nesse caso aqui, vou ter 2 vezes 9 ao quadrado mais 6x, que é 54. 9 ao quadrado é 81. 81 vezes 2, ó,
81 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16. Então, isso aqui eu vou somar 54. 2 com 4, 6. 16 com 5, 21. Então, com o mais caro, né, eu gastei o quê? 216. Nesse caso, letra A. Considere a figura e os dados a seguir. Então, eu tenho uma circunferência, né, aqui e alguns triângulos. Dados. O é o circuncentro do triângulo ABC. O ângulo ACD, cadê o ACD? Ó, ACD. Esse ângulo aqui mede 50. BEC e BDC são retos. Cadê? Ó, BEC. Opa, então aqui é reto, aqui é reto, certo? Então aqui também vai ser um ângulo reto. E BDC, cadê o BDC? Vamos lá, BDC. Então aqui também é ângulo reto. FG é o diâmetro da circunferência de centro O. FG, aqui ó. Beleza. Olha só, gente. Aqui, olha esse triângulozinho aqui, ó. Vamos marcar um pontinho P aqui, por exemplo. O triângulo PCE, ele é um triângulo retângulo, não é? Aqui é 90, aqui é 50. 90 com 50 é 140. Para 180, 40. Então aqui mede 40 graus. Fechou? Só que esse ângulo aqui, ó, ele é um OPV, né? Então aqui também é 40. Se aqui é 40, 40 com 90, 130. Para 180, 50. Então aqui, ó, é 50. Tudo bem? Vamos lá. A medida do ângulo AFG, cadê? AFG em graus é igual a... Então, olha só. O AFG. Então, eu quero encontrar esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho alfa. Caramba, como que eu encontro esse ângulo alfa? Vamos lá. Vamos ver aqui, olha só. FBA mede 50, certo? Tranquilo com isso? Então, se esse cara mede 50, esse arco aqui, ó, esse arco FA, ele mede 100. Tudo bem? Só que olha só, FG não é diâmetro. Diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais. Se a circunferência inteira mede 360 e FG é a metade, então essa metade, no caso, esse arco FG mede 180. Se FA é 100, esse carinha é quanto? É 80. Agora, vem cá. Olha aqui, GFA. Esse ângulo alfa é um ângulo inscrito na circunferência. E nós sabemos que ângulo inscrito é sempre o quê? A metade do arco. O arco aqui mede 80, então alfa é 80 sobre 2. Nesse caso, 40. Gabarito, letra A. Vamos lá, questão 29. Com a intenção de padronizar as barracas dos vendedores ambulantes, a Prefeitura da cidade de Eulerópolis solicitou a uma empresa especializada no ramo que fizesse um orçamento, tá, do material a ser empregado, do custo para a finalização das barracas. Segue um esboço do que foi apresentado pela empresa. Então, isso aqui é um modelo de barraca, tá? Aqui, ó, ele representa a nossa base. Isso aqui nós vamos ver logo abaixo, né? Que isso aqui é um hexágono regular, tá? Se é um hexágono regular, cada arestazinha aqui, ó, cada ladinho, né, mede 2 metros, tá? Essa face, né, essa lateral aqui, né, essa e essa, todas as 6 são retângulos, tá? E aqui em cima é uma pirâmide, cuja base é o mesmo hexágono daqui, tá? De lado 2. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. O ponto O é a projeção ortogonal do ponto V, aqui ó,
Então, ponto V, ou seja, se eu traço, né, se eu ligo de V até O, vai ser uma alturinha, beleza? Fazendo aqui um ângulo de 90 graus. V sobre a base hexagonal regular da barraca, o que eu acabei de falar. Considere raiz de 7, 2,6, raiz de 2, 1,4. Gente, olha só. Se ele está dando a você isso aqui, é porque você vai usar, tá? Isso aqui não está à toa. Principalmente, ó, essa raiz que raramente aparece, beleza? Essa aqui aparece ou não, a gente já sabe. Agora, a raiz de 7, com certeza você vai ter que usar, beleza? Então, no modelo apresentado, a parte achurada indica onde existe tecido, ou seja, no telhado e na parte de baixo da lateral. Então, olha só, existe tecido onde? Na lateral da parte de baixo, né? Nos 6 retângulos que nós temos, e no telhado, beleza? Aqui, ó. E na parte de baixo da lateral, ao custo de R$2 o metro quadrado. Vamos ver agora o finalzinho do texto, lá em cima. Olha lá. Além disso, em cada aresta está uma barra de alumínio ao custo de R$4 o metro linear. Ou seja, cada aresta, tá, de 1 metro tem um custo de R$4. Se a empresa cobra uma taxa de mão de obra equivalente a 30% do custo de todo o material gasto, ou seja, que todo o material é esse? É a lona, tá, que a gente vai usar, e a quantidade de barras, no caso, né? E o valor que isso vai dar. A taxa de mão de obra é equivalente a 30% do custo total do material gasto. Então, é correto afirmar que o custo total de uma barraca padrão em reais é um número compreendido entre... Então, vamos lá, vamos olhar aqui a figura, que é o que interessa a gente. Vamos dar um zoom aqui na imagem. Só um minutinho, vamos lá. Vai ficar melhor. Isso, aí, tá show. Beleza, gente? Então, olha só. O que me interessa aqui embaixo são as laterais, né? E o bom é o seguinte, ó. Tá ajudando a gente. Por quê? Essa alturinha aqui, ó, é 1. E nós vimos, né? E você consegue acompanhar aí no seu material que essa aresta mede 2 metros. Opa, Rafael, então a parte de baixo eu já resolvi. Com certeza. Por quê? Uma áreazinha lateral aqui, ó, é a área desse retângulo, certo? E a área de um retângulo, como que eu faço? Base vezes altura, fechou? Como a minha base é 2 e a minha altura é 1, então essa área aqui, ó, a área desse retângulo, vamos colocar aqui, vai ser 2 metros vezes 1 metro, e isso vai me dar 2 metros quadrados. Só que, e o todo? Eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma que tem a área de 2 metros quadrados. Como ao todo eu tenho 6, então a gente pode falar que a nossa área lateral total é 6 vezes 2. Isso aqui dá 12 metros quadrados. Tudo bem? Então, ó, a nossa área lateral total foi isso aqui. Vamos olhar agora aqui em cima, né? O nosso telhado. Nós sabemos que a altura, né, ou seja, do vértice até aqui, vamos lá, ó, isso aqui, ó, só para a gente alinhar, tá, gente? Aqui, ó, essa alturinha nossa, e ele já dá aqui a 2 metros, certo? Beleza. Então, o que a gente consegue extrair dessa figura? A nossa base, né, a base desse telhado é a mesma base dessa aqui, tá? E essa base é um hexágono regular, beleza? Nós sabemos também que esse hexágono, ele pode ser o quê? Inscrito em uma circunferência, né? Está dentro de uma circunferência. E quando isso acontece, eu consigo ligar desse vértice aqui, ó, até esse centrinho aqui, ó. Assim como desse vértice aqui também, ó.
tá? Desse centrinho a esse vértice. E quando isso acontece, né? Isso aqui a gente sabe que é raio, né? Raio. E nesse caso eu acabo tendo um triângulo equilátero. Beleza? Então tá, isso aqui vai me ajudar. Por quê? Vem cá, isso aqui não é raio? Isso aqui também vai ser, não vai? Então isso aqui mede 2, gente. Ó. Isso mede 2. Tudo bem? Mas vem cá, essa alturinha também não mede 2? Também mede 2. Ah, Rafael, mas por que você está fazendo isso? Por quê? Lembra lá no texto que ele fala que eu vou ter um custo de cada vareta, né? Por exemplo, isso aqui é uma vareta, isso é uma vareta, isso aqui vai ser uma vareta, isso também é uma vareta. Então eu tenho que achar quanto que dá essa vareta. Então, por exemplo, isso aqui, ó, vamos chamar aqui de AVO. Então o triângulo AOV, ele é um triângulo retângulo, certo? Aqui mede 2, aqui mede 2. Você acaba também falando que ele é um triângulo retângulo isósceles, né? 45, 90, aqui também vai ser 45. E quando eu faço isso, eu sei que isso aqui, né, que todo triângulo retângulo isósceles, 45, 45, ele é metade de um quadrado, né? Então, esse segmento aqui, ó, essa aresta, essa vareta AV, vai ser o quê? A diagonal do quadrado. E a diagonal é lado raiz de 2. Então, issozinho aqui mede quanto? Se o nosso lado mede 2, a diagonal vai medir 2 raiz de 2. Tudo bem? Olha o raiz de 2 aparecendo, né? Que ele fala que é 1,4. Beleza? Só que eu sei também que essa vareta aqui, ó, AV, é igual a essa aqui, ó, que eu vou chamar de B. Beleza? E aí que tá. Vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Já sei quanto que mede as varetas do meu telhado. Beleza? Essa aqui eu sei que mede 2. 2, 2 e 2. Bom, mas Rafael, como que eu vou calcular, né, o custo de lona aqui do meu telhado? Vamos lá. Quando você joga a lona, você vai encapar, por exemplo, o triângulo BVC, tá? Só que você vai encapar esse triângulo de acordo com a área dele, não é isso? Beleza. A gente às vezes coça, né, para falar, olha, ele vai ser equilátero. Não, não vai. Porque aqui é 2 raiz de 2, aqui é 2 raiz de 2 e aqui é 2. Ele é um triângulo o quê? Isósceles. Isso eu posso falar. Por quê? O lado BV é congruente ao lado VC. Tranquilo? Mas vem cá, lembra que num triângulo isósceles, quando eu traço a nossa altura, né? Quero tentar replicar esse desenho aqui, ó. Ó, 2, 2, então ele tem que bater aqui, ó. Tá? Quando eu traço a nossa altura em um triângulo isósceles, né, referente à nossa base, né, aqui ó, B, V, C. O que vai acontecer? Essa altura, ela também vai ser bissetriz e vai ser mediana. Então, se aqui é 2 raiz de 2 e aqui é 2 raiz de 2, isso aqui é ponto médio. Se tudo mede 2, aqui vai medir 1 e aqui vai medir 1. Tudo bem? Então, essa alturinha aqui, H, que eu preciso encontrar, né, para fazer a área desse triângulo, faço o que, gente? Faço Pitágoras, né? Então, eu sei que 2 raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a H quadrado mais 1 ao quadrado, opa, que vai ser 1. Tudo bem? 2 raiz de 2 ao quadrado, aqui é 4 vezes 2. Então, isso aqui, 8H ao quadrado mais 1. Então, o nosso H ao quadrado vai ser 8 menos 1. E olha lá, deu 7. O nosso H, gente, é a raiz de 7. Olha lá, viu? Ó, na minha conta apareceu o quê? Raiz de 7. E lá no texto, ele fala que raiz de 7
Aproximadamente é 2,6. Fechou? Então, olha só. A área desse triângulozinho aqui vai ser o quê? Ó, a área do triângulo BVC. Eu sei que a área de triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Tudo bem? Então, a nossa base eu sei que é 2. A nossa altura é a raiz de 7. Olha lá, olha que maravilha. 2 raiz de 7 sobre 2, cancela 2 com 2, deu raiz de 7. Tudo bem? Então, cada área dessa lateral aqui, ó, da pirâmide, mede quanto? Raiz de 7. E aí que tá. Quantas laterais eu tenho? Ó, eu tenho essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o total da área lateral, no caso desse telhado, dessa pirâmide, vai ser o quê? A área total, né? Aqui vai ser 6 vezes raiz de 7, que vai dar 6 raiz de 7. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. A minha área total agora de tudo, né, de toda a lateral, vai ser o quê? O telhado mais a lateral aqui de baixo, certo? Então, a nossa área total final, né, vamos colocar assim, vai ser 6 raiz de 7 mais 12, beleza? Quanto que vai dar isso? Olha só, o nosso raiz de 7, ele fala que é 2,6. Então, 2,6 vezes 7, vezes 6, né? Perdão. Vai dar o quê? 6 vezes 6, 36. Desce 6, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Uma casinha, pronto. Então, a nossa área total lateral do telhado deu 15,6. 15,6 mais 12, isso vai me dar um total de 27,6. Nesse caso, metros quadrados. Tudo bem? Então, olha só. A nossa área total, né, de lona que eu vou usar é isso aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha rapidinho quanto que é o metro quadrado de lona? Só para a gente relembrar. Aqui embaixo, olha só. O custo total de metro quadrado é R$2. Então, como o nosso custo total de lona, né, no caso a área foi isso aqui, eu vou ter o que como custo? 2 vezes isso, beleza? Então, se você faz 27,6 vezes 2, isso vai me dar o que? 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, eu vou ter o quê? R$ 55,20 só de custo de lona. Agora, olha só, quantas varetas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, melhor, eu tenho 6 aqui embaixo e tenho 6 em cima. Então, gente, uma vez que eu tenho, né, o meu custo de lona, né, com as laterais, falta o quê? Falta encontrar o custo com as varetas. Olha só para a gente ter mais espaço, deixa eu apagar isso aqui, né? Isso aqui nós já usamos. Olha só, vamos lá. Pensa o seguinte, quantos hexágonos regulares eu tenho? Eu tenho esse de baixo, tá? Tenho esse outro aqui e tenho esse aqui de cima, beleza? Só que cada hexágono, ele tem o quê? De lado 2. Cada ladinho desse aqui corresponde a uma vareta, certo? Então, assim, quantos metros de vareta eu usei aqui embaixo? Eu usei 6 vezes 2, beleza? Então, 6 vezes 2, nós sabemos que dá 12. Então, só com o hexágono, ou com os hexágonos, eu tenho o quê? 12, 12, 12. Então, só com o hexágono, eu tenho o quê? 12, 12, 12. Eu tenho 36 metros de vareta. Beleza? Aqui,
Como que eu ligo de A até esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de D, por exemplo? Eu ligo através de duas varetas, né? Cada uma com 1 metro, então aqui eu tenho 2. Então aqui eu tenho 2 metros. Mas quantas varetas de 2 metros nessa vertical eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então na vertical eu tenho 2 vezes 6. Tenho 12. Tudo bem? Agora, vem cá. E esses lados aqui oblíquos, ó, AV, VB, VC, cada ladinho desse mede 2 raiz de 2. Só que quantos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ladinho aqui, ó, por exemplo, que eu vou chamar de oblíquo, né? Vamos abreviar. Vai dar o quê? Vai dar 6 vezes 2 raiz de 2. Isso dá 12 raiz de 2. Só que vem cá, ele não fala quanto que é a raiz de 2? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo rapidinho. Quanto que vai dar a aproximação dele? Aqui, ó. Ele falou que raiz de 2 é 1,4. Então, 12 raiz de 2 é a mesma coisa do que 12 vezes 1,4. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos fazer a continha. 12 vezes 1,4, 4 vezes 2, 8, tá? 4 vezes 1, 4, mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, fechou a nossa conta, tudo bem? Repete o 8, 4 com 2, 6, aqui é 1, uma casinha, 16,8. Então, do lado oblíquo eu tenho o quê? 16,8 metros de vareta. Então, ao todo de vareta, quanto que nós temos? 36 mais 12 mais 16,8. Beleza? Quanto que vai dar isso? 36 com 12, 48. Então, eu vou ter 48 mais 12, desculpa, 12 não, ó, 16, tem que ter muita atenção. 16,8, tá? Quem quiser, coloca uma vírgulazinha aqui, um 0, tá? 0 e 8, 8, vírgula. 6 e 8, 14. 14, sobe 1. 4 e 1, 5. Com 1, 6. Então, gente, ao todo de vareta, nós temos o quê? 64,8 metros. E ele fala o quê? Quanto que mede? Desculpa. Quanto que custa 1 metro de cada vareta? Vamos dar uma olhadinha lá em cima rapidinho. Aqui, ó. O metro linear é R$4. Então, beleza. Então, se eu tenho 64,8 metros, o custo de vareta, ó, o custo de vareta vai ser igual a quanto? 64,8 vezes R$4 cada metro, tá? 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 4 é 16, 16 com 3, 9. Vem 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Então, só de vareta, o nosso custo foi de R$ 259,20. Olha só, gente, o custo total dessa obra vai ser o quê? R$ 259,20 mais o quê? R$ 52,20. Vamos ver lá em cima. Então, olha só, o nosso custo de vareta, mais uma vez, foi esse aqui, certo? Ou com a lona, foi esse aqui. Então, o nosso custo total foi de quanto? 259,2 mais 55,2. Só apagar aqui para não confundir a gente. Ó, 2 e 2, 4. Vírgula debaixo de vírgula, né? 5 e 9, 14. Vai 1. 25 com 5, 30. Com 1, 31. Então, o nosso custo total foi o quê?
foi de R$ 314,40. E ele falou o seguinte, olha, se a empresa cobra uma taxa de mão de obra equivalente a 30% do custo total de todo o material, então é correto afirmar que o custo total de uma barraca padrão em reais é... Olha só, gente, o nosso custo final, vamos colocar aqui assim, ó, custo final, ele vai ser o quê? Ele é o nosso custo de material mais 30%, né, da mão de obra. É a mesma coisa, para você não ter que calcular 30% disso aqui para depois somar, você pode fazer o quê? Você pode muito bem multiplicar R$ 314,40 por um ponto, só apagar aqui para não atrapalhar a gente, por 1,3, beleza? Vamos ver quanto vai dar isso? Aqui, ó, 314,4 vezes 1,3. Olha lá. Vamos lá. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3, 12. Com 1, 13. Sobe 1. 3 vezes 3, desculpa, gente. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 3 vezes 3, 9. Sinalzinho de mais. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Vamos fechar aqui. Vamos ver agora. Repete 2, né? 3 e 4, 7. 4 e 4, 8. 9 e 1, 10. Sobe 1. Tudo bem? 3 e 1, 4. Eu tenho duas casinhas. Então, o nosso custo final foi de quanto? R$ 408,72. Então, olha só, esse valor está entre aqui, ó, é o número compreendido entre 390 e 400? Não. 401 e 410? Sim. Então, gabarito, letra B. Obrigado, gente. Vamos acabar então a provinha. Aqui, uma consulta pública realizada pelo Instituto que organiza a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, em fevereiro de 2017, visou conhecer a preferência sobre os possíveis modelos de aplicação do exame. Então, olha só, no modelo A, são testes em apenas um dia, tá? Modelo B, testes no sábado e no domingo. Modelo C, testes em 2 domingos consecutivos, beleza? Suponha que tenham sido consultados um total de X pessoas, entre moradores da capital e do interior. Desse total, 40 pessoas do interior e 60 da capital não manifestaram preferência pelos modelos A, B e C, tá? Ou seja, ninguém escolheu, eu falo, né, de 40 pessoas do interior e 60 da capital, não escolheram o quê? Nem o modelo A, nem o B, nem o C. O gráfico a seguir mostra os resultados dos que manifestaram sua preferência. Olha só, essa coluna tem o quê? Número de pessoas que manifestaram preferência, tá? Ó, a coluna mais clara, né, se refere ao interior, a mais escura à capital, e essa linha aqui, ó, se refere ao modelo de aplicação. Então, vamos lá. Baseado nessas informações, é correto afirmar que, letra A, 20% das pessoas consultadas exatamente preferem a aplicação do exame em um único dia? Vamos descobrir. B, o número total das pessoas consultadas no interior e na capital é o mesmo? Tem que descobrir. Letra C, 5/7 das pessoas que manifestaram preferência pelos modelos optaram pela realização do exame em 2 dias? Também tem que descobrir. E a letra D, ele afirma o seguinte: exatamente 12% das pessoas consultadas não manifestaram opinião. Vamos fazer a continha? Vamos lá. Essa questão, a 32, o assunto dela é de probabilidade, tá? É o primeiro ano que a EPICAR está cobrando, está colocando, né, na prova esse assunto. Como o texto era muito grande, muito denso, tá? Eu já, para adiantar, fiz a nossa tabela, beleza? De possibilidades, né, de acontecer o evento. E aí eu só vou pedir para vocês acompanharem comigo, né, junto aqui no meu telefone, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Vamos ver a partir de quando ele fala assim, olha, sorteada a ordem de competição, a dupla A fez a primeira escolha e errou, tá?
Então aqui, ó, a primeira escolha da A, tudo bem? A segunda escolha foi feita pela dupla B, que também errou. No entanto, a dupla B foi a vencedora do desafio, o que só aconteceu na última caixa restante. Então, olha só, vamos ver aqui o seguinte. Vamos lá. No início de tudo, eu tenho 8 caixas, né? E como que eu calculo a probabilidade de um evento acontecer, né? Então, olha só como revisão, a probabilidade do meu evento acontecer, né? Desde que no nosso espaço amostral todos os elementos venham a ser equiprováveis, né? Tem a mesma probabilidade de acontecer. Como que eu faço isso? Isso aqui é o número de casos, né, favoráveis, vamos colocar assim, né, sobre o número total, tá, de casos. Beleza? Então, você pode resumir, né, o que eu quero sobre o todo, né, o número de favoráveis e o número total de casos. Beleza? Então, na primeira, o que vai acontecer? Né? A que vai começar, não vai? Então, ela tem 8 caixas. Eu sei que das 8, uma tem um prêmio. Então, a probabilidade dela acertar é 1 sobre 8, né? Porque é meu caso favorável sobre o total. E de errar é o quê? São as outras 7. Então, 7 sobre 8. Beleza. Como fala no texto que na primeira ela errou, uma caixa vai ser eliminada, tudo bem? Nisso que vai ser eliminada, de 8 caixas, eu passo a ter o quê? 7 caixas. Então, o princípio é o mesmo. Não? A probabilidade de B acertar é 1 sobre 7, de errar 6 sobre 7. E no texto ele fala que B também errou. Então, na terceira escolha, né, que vai ser a da equipe A, a da dupla A, no caso, eu tenho 6 caixas. E aí eu faço a mesma coisa. De acertar 1 sobre 6, de errar 5 sobre 6, né? Como ele fala que A não foi a vencedora, então A errou. Beleza, se A errou, vai sair mais uma caixa. Quando a B for escolher, ela tem o quê? 5, então uma tem um possível prêmio, né? Então acerto é 1 sobre 5, erro 4 sobre 5. Vamos lá. Como ele fala também no texto que B é a vencedora na última rodada, então vai ser na 8ª rodada. Vou continuar. Aqui, então, voltando, na quarta escolha, na 4ª rodada, ele tem o quê? 1/5, né, para acertar e 4/5 de erro. Na quinta, escolha A, né, são 4 caixas, né, porque nessa aqui B não foi vencedor, né, quer dizer, a dupla B não foi vencedora, então vai sair uma caixa. Na quinta eu tenho 4 caixas, tudo bem? Então de acerto é 1 para 4 e de erro 3 para 4. Também aqui não teve ganhador. Vamos lá, 6ª rodada. Como aqui não teve, vai sair uma caixa. Então de 4 passa a ter o quê? 3. Então na sexta, né, a dupla B de acertar é 1/3, de errar 2/3. Como a competição não acabou aqui, uma caixa vai sair. Então, de 3 eu tenho o quê? 2. Na 7ª rodada, né, a A que vai começar. Então, como eu só tenho 2, ela tem 1 sobre 2 de acerto, no caso 50%, e de erro 50%. Como a A não foi campeã, né, e ele fala no texto de novo que a dupla campeã foi a B na 8ª rodada. Então, vamos lá. Como aqui não acabou, uma caixa saiu. Na 8ª rodada, só sobra a caixa que tem um prêmio, né? E de fato, como é a B que vai escolher, então a B vai acertar, aqui é 100%, e de erro é 0%. Então, finalizando, né, na 8ª rodada, na 8ª escolha, por quê? Ele fala isso no texto. Quer ver? Olha só. Vamos lá no texto. Ele fala o seguinte, ó. Cadê? No entanto, a dupla B foi a vencedora do desafio, o que só aconteceu na última caixa restante. Olha só, gente, são 8 caixas, né? Se ele fala que a B foi campeã na última caixa restante, então eu fui eliminando a cada rodada uma caixa. Se ela foi campeã com a última caixa, então de fato eu tive 8 rodadas. E essa última caixa era a caixa com prêmio, tá? Então,
de fato, na oitava escolha, a probabilidade de acerto da dupla B foi de 100%, né? E de erro foi de 0%. Vamos olhar agora aqui as alternativas. Vamos de trás para frente. Letra D. A terceira maior probabilidade de acerto da dupla B foi de 20%. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Acerto de B é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui e esse cara aqui. Aqui é 100%, né? Você pode falar que é 100%. Então, olha só, esse 1/7 eu consigo transformar em porcentagem, né? Só que eu preciso fazer com que meu denominador, né, ele venha a ser igual a 100 ou se aproxime de 100. Então, olha só, para isso aqui acontecer, eu tenho que achar um múltiplo de 7 mais próximo de 100, né? Então, olha só, eu sei que 7 vezes 10 é 70, né? O múltiplo de 7 mais próximo de 100 é o 98. Só que para isso acontecer, de 70 para 98, eu somei 4, né? 4 parcelas de 7, 28. Então, aqui eu faço o quê? Vou multiplicar todo mundo, né, por 14, tudo bem? Então, isso aqui vai ser aproximadamente 14%, tá? Esse carinha aqui, ó, que é 1/5, é mais fácil, né? Eu vou multiplicar todo mundo em cima e embaixo por 20. Isso aqui vai ser 20%, tá bom? Esse 1/3 aqui, ó, eu vou multiplicar por 33, tá? Que vai dar aproximadamente, né? Vamos colocar assim, 33%. E aqui, 100%, ou seja, se você vem na ordem crescente, eu tenho esse, ou melhor, perdão, se você vem na ordem decrescente, né, como ele pede lá a terceira maior, né, essa é a maior, essa é a segunda maior, essa aqui é a terceira maior. Então, de fato, 20% é a terceira maior probabilidade e o nosso gabarito é a letra D. Valeu, gente!